Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 16 de dezembro. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a Folha desta segunda escolheu como matéria principal, de chamada de capa, um assunto internacional. É sobre o Oriente Médio. Famílias sírias procuram os mortos da ditadura após a queda de Assad, o Assad Arafat. Folha visita necrotério para onde cadáveres encontrados em prisão de Damasco, que é a capital da Síria, foram enviados. Israel vai dobrar a ocupação de Golã. E a foto também de destaque na capa é de familiares, parentes de detidos sob o regime de Assad, procuram informações no hospital lá em Damasco, depois da queda do ditador Bashar al-Assad. Os 24 anos de brutalidade da ditadura de Bashar al-Assad na Síria, encerrada como ofensiva liderada por radicais islâmicos, há uma semana, são visíveis no hospital na capital Damasco. A enviada da Folha esteve lá e presenciou, é a jornalista Patrícia Campos Melo. Famílias de desaparecidos nos porões do regime faziam fila no necrotério do local, onde corpos com sinais de tortura e subnutrição foram colocados após serem trazidos da notória prisão de Sednaia, que concentrava presos políticos do regime. Sobre o Brasil, a Folha destaca na sua capa matéria dizendo que o Lula, presidente da República, recebe alta do hospital após cirurgia e diz que teme a morte. Diz o texto da chamada. O presidente Lula recebeu alta hospitalar em São Paulo neste domingo. Usando um chapéu para esconder o curativo da cirurgia na cabeça, ele disse que ficou assustado com o procedimento e que tem medo de morrer. Lula ficará na cidade, em São Paulo, até ao menos quinta-feira, quando fará novos exames. E o Lula deu uma entrevista ontem, logo após receber alta, ao programa Fantástico da Rede Globo, onde ele falou à jornalista Sônia Bride e deu essas declarações que hoje repercutem nos jornais pelo Brasil. No caderno Diversidades nas Empresas, traz uma matéria dizendo que líderes da inclusão no mercado de trabalho é um caderno especial que mostra quais companhias de capital aberto têm maior diversidade racial e de gênero. A entrevista da segunda-feira da Folha de São Paulo é com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Joana Monteiro, ela que analisa essa crise na segurança pública em São Paulo. Brasil naturalizou matar criminoso e agora temos imagens. Filmagens de câmeras policiais alteram o debate sobre a violência do Estado ao mostrar uma alta arbitrariedade nas execuções. A avaliação de Joana Monteiro deriva de um amplo estudo
sobre efeitos do uso de câmeras nos uniformes da Polícia Militar em São Paulo e outros estados do país. Na área de política, o governo federal libera dinheiro das emendas parlamentares para tentar aprovar o pacote fiscal lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado. Lula acelerou o pagamento de emendas parlamentares visando a aprovação de regras fiscais ainda este ano. A previsão do governo era liberar 6 bilhões e 400 milhões de recursos de dinheiro via emendas parlamentares. Em troca, os deputados e senadores votam as matérias de interesse do governo e se não liberar, não vota. Ainda na área de política, matéria do jornal Folha de São Paulo diz que o Exército Brasileiro se desloca do general Braga Neto, preso, e diz que ele atuou longe dos quartéis. No ápice do enquadramento das Forças Armadas, devido à trama golpista, membros do Exército tentam distanciar Walter Braga Neto, general e ex-ministro, preso no sábado passado, querem distanciar da instituição. É a primeira vez que um fardado do topo da hierarquia é detido por ordem do Poder Judiciário em processo conduzido por civis, isto é, pela Polícia Federal. Oficiais generais ouvidos pela Folha de São Paulo dizem que a prisão constrange a caserna, mas que o general atuou longe dos quartéis. Afirmam que ele queimou pontes com o oficialato. E, sobre o mesmo assunto, a Frente Ruralista fala em ato isolado e pede apuração sobre o financiamento. Financiamento porque no inquérito o Mauro Cid, o delator, disse que o dinheiro que Braga Neto estava levando para aquele grupo de elite do exército, os Kid Pretos, que ele levou dentro de uma sacola de vinho, o dinheiro em espécie ele tinha arrecadado com empresários do agronegócio. A Frente Ruralista, que é a frente do agronegócio, já está dizendo que é fato isolado, não tem nada a ver com isso, e pede apuração sobre a origem desse dinheiro. Na área de esportes, é chamada em todas as capas dos jornais do Brasil. Ontem, Raíssa Leal vence torneio de skate em São Paulo e é tricampeã mundial no skate street, nesta modalidade. E por essa conquista, ela levou um prêmio de $100 mil, cerca de R$600 mil. O caderno ilustrado de hoje, de segunda-feira, da Folha, traz uma matéria principal dizendo que o MASP, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, fecha o ano com histórias da comunidade LGBTQIA+. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Olha aqui, posta aí. A foto principal é da Raíssa Leal, ela com
o troféu de campeã. Raíssa desfila no Ibirapuera. Após cair 2 vezes, ela cravou 9,1 na nota, na última, e é a primeira tricampeã da Liga Mundial de Skate Street. No alto da capa, ao lado da foto da Raíssa, é uma entrevista que o Estadão traz hoje com o escritor Delmo Moreira. O escritor Delmo Moreira está lançando um livro sobre, o nome do livro é A Bem Amada, Aimee Thierry, a última dama do Brasil. Esta senhora foi a maior paixão do presidente Getúlio Vargas. E tá aqui ela, numa foto ainda em preto e branco. Getúlio Vargas, como sempre, andava todo de branco, terno de linho, e ao lado a Aimee. O livro A Bem Amada, Aimee, a última dama do Brasil, de Delmo Moreira, conta a história da maior socialite do Brasil no século XX. Isso é a capa do caderno 2 de hoje do Estadão. O Estado de São Paulo escolheu como manchete desta segunda-feira uma matéria do caderno Economia e Negócios sobre a inflação no país. E diz o seguinte: a alta do dólar chega a alimentos, carne e cesta de Natal sobem 2 dígitos. Preço no varejo dos 29 itens mais consumidos nesta época cresceu em média 9,54% em um ano. Diz o texto: a escalada do dólar e a consolidação da moeda americana acima de R$ 6 já provocam impacto no preço de alimentos, em especial de importados consumidos nas festas de fim de ano. O preço de frutas secas e frescas, azeite e bacalhau, por exemplo, subiu 10% na semana passada. Resultado: a ceia de Natal está quase 2 vezes mais cara em relação à do mesmo período do ano passado, de 2023. Nos últimos 12 meses, até novembro, mês passado, o preço no varejo dos 29 alimentos mais consumidos nessa época do ano subiu 9,54%, segundo a FEComércio de São Paulo. A batata lidera o ranking com um aumento de 30,82%. Apesar de as carnes não terem a maior variação, foi de 11,44%, a alta afeta o consumo. A pressão de custos mexe na projeção de inflação para 2025 e a indústria, em geral, planeja para janeiro do próximo ano reajustes, alguns na casa dos 2 dígitos. Sobre o assunto de inflação, tem outra matéria correlata dizendo totalmente controlada, diz Lula sobre a inflação. Ao comentar o aumento da taxa Selic, Lula reforçou ontem críticas ao Banco Central e disse que não há justificativa para a elevação da taxa de juros. Segundo ele, a inflação segue totalmente controlada. Esta declaração de Lula foi na mesma entrevista que ele deu ontem com exclusividade para o Fantástico. Realmente ele criticou
Diz que a única coisa errada na economia brasileira era o aumento de juros. Mas ele disse que ia dar um jeito nisso. Foi o que ele disse nessa entrevista exclusiva para a Sônia Bride, do Fantástico. Ainda a chamada de capa do Estadão, falando sobre o inquérito do golpe, que não se concretizou, o golpe de Estado, isso em 2022. O Lula prega punição do general Braga Neto, mas também prega presunção de inocência. O presidente considera Braga Neto parte de uma máquina de fazer maldades. É a frase do Lula, máquina de fazer maldades, está aqui no texto aspiado. E a Procuradoria-Geral da República não deve acelerar a denúncia contra Braga Neto por conta disso. No Poder Judiciário, o Estadão traz uma matéria hoje exclusiva, só o Estadão quem está dando esse assunto, falando sobre os privilégios dos servidores do Poder Judiciário em todo o país. E traz mais uma matéria sobre os chamados penduricalhos, que são dinheiro pago a juízes, desembargadores, ministros, fora do teto salarial, do ganho mensal que eles têm direito, que o máximo é de R$44 mil. Diz assim a matéria: juízes têm extra mensal de R$12 mil com mais um penduricalho. Em outubro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, autorizou a conversão dos dias de folga da licença compensatória de cada juiz em dinheiro para os magistrados. O custo ao erário, quer dizer, o custo aos cofres públicos chega a 819 milhões de reais. Na área internacional e também brasileira, o Estadão fez uma pesquisa sobre Donald Trump, quando ele, aqui no Brasil, ele pressionou para a liberação do jogo do bicho. E nesse resgate diz o seguinte: Donald Trump, os barões do jogo do bicho e a jogatina no Brasil. No início dos anos 90, lobby para a liberação do jogo do bicho foi reforçado pelo interesse do então empresário Donald Trump. E na matéria das páginas internas traz o Donald Trump ainda numa foto em preto e branco, ainda bem novo. Sobre a saúde do presidente Lula, o Estadão, na sua matéria, diz: presidente correu risco e situação foi extremamente grave, diz o médico Roberto Calil Filho. Ele afirmou isso ontem, que o incidente poderia ter sido fatal. Lula disse ter ficado assustado. E o incidente foi aquela pancada que ele levou na nuca ao cair no banheiro do Palácio. Agora vamos para a capa do jornal Globo do Rio de Janeiro. No alto da capa, a matéria de chamada é dizendo que é sobre a inteligência artificial. A verdade da inteligência artificial. O uso da IA, como é chamada a inteligência artificial, em documentários levanta um difícil debate ético. A manchete do Globo
é sobre a prisão do general Braga Neto, dizendo que agora a Polícia Federal rastreia a origem de dinheiro para plano de ação golpista. A prisão do general da reserva Walter Braga Neto reforça uma linha de investigação da Polícia Federal para descobrir quem financiou o planejamento de um golpe em 2022 que incluiria o assassinato de Lula, então eleito, recém-eleito presidente do Brasil, do vice-eleito Geraldo Alckmin do PSB, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em sua delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o faz-tudo de Bolsonaro, disse que os recursos teriam sido levantados junto ao, abre aspas, pessoal do agronegócio, fecha aspas, e repassados em espécie na cédula por Braga Neto. A Polícia Federal já fez a extração do conteúdo dos celulares apreendidos com Braga Neto em busca de mais informações. Sobre o assunto, o Jornal Globo foi ouvir o senador Hamilton Mourão, que na época era o vice-presidente da República. E o hoje senador Hamilton Mourão disse, abre aspas, é uma conspiração tabajara, conversa de WhatsApp. Senador e ex-presidente da República minimiza o plano golpista, diz ainda Hamilton Mourão nesta entrevista ao jornal O Globo. Golpe é tropa na rua, é tiro, é bomba. Ele diz isso para dizer que houve só conversa, só reunião, não teve nada de concreto. Ainda sobre o mesmo assunto, o jornal O Globo diz que, lembra, né, que o prédio em que o general Braga Neto foi preso se chama El Cid, por coincidência, fazendo uma alusão aí ao Mauro Cid. Erguido em 1964, portanto há 60 anos, edifício em Copacabana, compartilha nome de delator de Braga Neto. Os vizinhos dizem que a Polícia Federal foi discreta ao fazer a prisão do general Braga Neto. A foto de destaque na capa do Globo é do Lula deixando o hospital Sírio-Libanês. Lula saiu do Sírio-Libanês neste domingo usando um chapéu para esconder as cicatrizes da cirurgia para conter sangramento. Na entrevista a Sônia Brit, ele tirou o chapéu e mostrou os dois, os esparadrapos, né, os curativos, nos dois locais onde houve o furo no crânio do presidente. Ele aqui ao lado do médico Calil. E diz assim a legenda desta foto. Lula deixa o hospital em São Paulo. O presidente recebeu alta ontem, depois de 6 dias internado em decorrência de uma cirurgia. Ele disse que ficou preocupado e assustado com o sangramento na cabeça. Ao Fantástico, programa de todo domingo à noite da Rede Globo, o médico Roberto Calil Filho afirmou que o presidente corria o risco de acontecer o pior. E nessa entrevista, Lula diz que fica até quinta-feira ainda em São Paulo, pois na quarta-feira ele quer participar do Natal dos Garis, segundo ele, como faz todos os anos. E ainda para fazer
uma nova ressonância magnética na cabeça. Soluço na reforma. Ações trabalhistas voltam a subir após decisão do Supremo Tribunal Federal. O volume de ações trabalhistas vem subindo desde a decisão do Supremo em 2021, que exime quem é derrotado na justiça de pagar as custas do processo. Isso havia sido estabelecido pela reforma trabalhista de 2017. Este ano, até outubro passado, a alta no volume de processos era de 15%. Novo governo nos Estados Unidos. O risco Trump para estudantes brasileiros que vivem nos Estados Unidos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, promete endurecer as regras para imigrantes e ameaça executar uma deportação em massa. Com a proximidade da posse, vai ser no dia 20 de janeiro, os 41 mil brasileiros que estudam no país temem por seu futuro. Ainda na área internacional, é sobre o uso da internet por menores, adolescentes. E diz assim a matéria do jornal Globo. A exemplo da Austrália, Europa e Estados Unidos combatem redes sociais para jovens. Em vários países, legisladores debatem a restrição do uso de mídias sociais por adolescentes. A ação mais dura foi da Austrália, que aprovou lei que proíbe o acesso a menores de até 16 anos. A ação, no entanto, não é unânime entre os especialistas. Novos ares no Rio de Janeiro. Porto ganha moradores, mas faltam serviços. Os primeiros proprietários dos novos residenciais construídos na recém-vitalizada zona portuária do Rio de Janeiro se queixam da falta de serviços como comércio, escolas e unidades de saúde. Construtoras dizem que eles virão com o aumento da demanda. O Globo também dá destaque para a vitoriosa Raíssa Leal, a primeira tricampeã mundial aos 16 anos de idade. Raíssa Leal deu mais uma prova de seu gigantesco talento precoce. Numa reviravolta na última manobra, ela superou a japonesa campeã olímpica e se tornou a primeira atleta a faturar 3 edições seguidas da Liga Mundial de Skate Street, para delírio das 16 mil pessoas que lotaram ontem o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Abre aspas. Estou realizada, fecha aspas, resumiu a brasileira campeã. Na área de educação, o Globo traz uma matéria sobre os superdotados, os brasileiros superdotados. O que é que o governo tem para eles? O que é que o governo trata? Como é que o governo trata esse pessoal? O país tem resposta ineficiente a superdotados. Com 38 mil jovens identificados com alta performance, o Brasil carece de diagnósticos precisos e apoio a desenvolvimento de estudantes que têm o QI acima, no topo da média, acima da média, né? Na área de saúde, falando aí em skate, em patinete,
A matéria é: quanto mais patinetes, mais lesões. É o aumento de lesões no Rio de Janeiro para quem usa patinete, e principalmente depois de tomar álcool. Com o aumento de uso de patinetes elétricas, crescem os acidentes e as lesões dos usuários. Consumo de álcool antes de pilotar é um dos problemas. Agora vamos para Brasília. O que é que tem de novidade para esta segunda-feira no Correio Brasiliense? Olha o Correio Brasiliense. As duas matérias no alto da capa. Uma é a manchete do jornal de hoje, é a alta hospitalar do Lula, e a outra é a vitória de Raíssa Leal. Vamos aqui ler a manchete do Correio Brasiliense. Lula relata horas de tensão e medo antes de cirurgia. Após 6 dias internado, o presidente Lula recebeu alta ontem e deve permanecer em São Paulo pelo menos até quinta-feira. Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, relatou que foi surpreendido pela gravidade das sequelas de uma queda sofrida em outubro passado. Abre aspas. Achei que estava fora de perigo, disse Lula ao Fantástico. O médico Roberto Calil, por sua vez, afirmou que havia risco de acontecer o pior. Lula também comentou a prisão do general Braga Neto e ele disse: é muito grave o que eles fizeram, destacou, mas ressaltou em seguida: acredito que ele Braga Neto, acredito que ele tem direito à presunção da inocência, o que eu mesmo não tive. Isso o Lula referindo-se à prisão dele na época do juiz federal Sérgio Moro, que hoje o Sérgio Moro é senador da República. Sobre a Raíssa Leal, o Correio Brasiliense diz: o mundo aos pés de Raíssa pela terceira vez. Aos 16 anos, a maranhense de Imperatriz, da cidade de Imperatriz do Maranhão, termina o ano como primeira mulher a conquistar 3 edições consecutivas da Liga Mundial de Skate Street, a SLS, e com um rico dinheirinho a mais na conta. Em 2024, durante este ano, a adolescente contabiliza R$1.034.000 em prêmios. Só ontem ela faturou R$600.000. O prêmio para a vitória na Liga Mundial de Skate Street foi $100.000 e ela levou. Sobre ainda política, o Correio Brasiliense traz uma matéria dizendo que o Partido Liberal, o PL, do Valdemar Costa Neto, do Bolsonaro, mantém distância de Braga Neto e quer blindar Bolsonaro, tendo em vista as eleições de 2026. Embora, lembrando que Bolsonaro, no momento, encontra-se inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral até 2030. Limite à anistia. Flávio Dino questiona indulto a quem ocultou o cadáver. Ministro do STF faz menção ao filme Ainda Estou Aqui, sobre o sequestro e morte de Rubens Paiva, ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro. O corpo de Rubens Paiva jamais foi encontrado. Direita rachada é outra chamada de capa do jornal Correio Brasiliense. A disputa
entre os dois partidos, Partido Liberal e União Brasil, tornou Ronaldo Caiado inelegível, por enquanto. A decisão ainda cabe recurso, porque foi uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Goiás. E o Caiado está recorrendo a Brasília, ao TSE. E diz assim ainda o texto da chamada desta matéria. Candidato derrotado à Prefeitura de Goiânia confia na Justiça Eleitoral. E o candidato e a diplomação de quem ganhou lá em Goiânia, que é o Sandro Mabel, que é aliado do governador Ronaldo Caiado, será na quinta-feira a diplomação dele. Ele também é questionado, ele também foi considerado inelegível, mas o processo ainda corre em grau de recurso e até não ter a decisão final, ele é diplomado, toma posse, isso prefeito de Goiânia, e continua exercendo o mandato para o qual foi eleito. Câmara agitada. Reforma tributária deve ser votada amanhã, terça-feira, diz o relator. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, promoveu reuniões ontem, num domingo, e se encontrou com o presidente da casa, Arthur Lira. Eles estão fazendo isso, trabalhando até no final de semana, porque dia 20, no máximo, o Congresso Nacional deverá entrar em recesso parlamentar. Ainda chamada de capa, no jornal Correio Brasiliense, na área internacional, dizendo que Israel avança sobre as colinas de Golã. País vai duplicar assentamentos na região. Comunidade internacional alerta para sabotagem do restauro da paz na Síria, que vive crise após a deposição do ditador Bashar al-Assad. Pela primeira vez, depois de 2 semanas, o Correio Brasiliense não traz como manchete da capa a questão da redução do dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal, mas traz uma chamadinha lá debaixo da capa, com uma matéria secundária, dizendo o seguinte: mobilização decisiva para evitar cortes no FCDF. Enquanto o governador do DF, do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e deputados buscam se reunir com o relator, que é o deputado federal Isnaldo Bulhões, do mesmo partido de Ibanez Rocha, que é o governador, o senador Isalci Lucas assegura que proposta não avança no Senado. Essa é a promessa do senador Isalci Lucas. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. O jornal O Povo traz na sua manchete desta segunda-feira, dia 16, um alerta sobre estelionato. O Detran do Ceará alerta para golpe por SMS, essas mensagens via celular. O órgão identificou disparo em massa notificando condutores, motoristas, sobre falsa suspensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Entidades alertam para golpes em 19 estados da federação, inclusive aqui no Ceará. A entrevista de hoje, segunda-feira, nas páginas azuis do jornal Povo, é com esta senhora, aqui de óculos. Ela é a Tânia Consentino, presidente da Microsoft. Ela quer trazer outras mulheres
para o topo da liderança. Outra chamada de capa é a reportagem hoje de 2 páginas do jornal O Povo, é sobre que a Universidade Federal do Ceará, a UFC, está completando 70 anos de fundação, transformando vidas e impactando a educação no Ceará. E para comemorar esta data, vai ter hoje lá na concha acústica da reitoria da Universidade Federal do Ceará, ali na Avenida 13 de Maio com a Avenida da Universidade, ou então João Pessoa, um show, né? Onde nesse show a universidade vai entregar diploma para 140 homenageados. Só aí, se der 1 minuto para cada entrega de diploma, são 140 minutos aí só nessa solenidade de entrega dos homenageados. E também haverá um show com artistas da terra. O Jornal Povo também destaca a vitória de Raíssa Leal. Raíssa Leal brilha no fim e se consagra tricampeã mundial de skate street. Brilha no fim porque durante a prova ela caiu 2 vezes, mas conseguiu cravar na última manobra 9.1, a nota 9.1, e foi a campeã do torneio. Outra foto de destaque é para o acrobata Eduardo Show da Vida, ele que é cadeirante. Espetáculo sobre rodas. O acrobata Eduardo Show da Vida transforma cadeira de rodas em palco para apresentações artísticas nas praças de Fortaleza. E aqui ele se encontra na Praça José de Alencar. Na área de política, o Jornal Povo destaca na sua capa uma matéria dizendo que prefeitos eleitos agora em outubro passado de 5 cidades do Ceará enfrentam processos de cassação antes de assumirem no dia 1º de janeiro. E futuros gestores das cidades de Choró, do Ipu, do Limoeiro do Norte, de Quixeré e de Barroquinha estão enfrentando esse problema, o mesmo problema que o prefeito lá de Goiânia está sofrendo. E lá já foi uma decisão do TRE. Aqui é de juiz de 1º grau, ainda nas comarcas. E todos eles estão recorrendo à 2ª instância, mas mesmo assim estão sendo diplomados. Na área de cidades, é sobre o desmonte que está havendo na Prefeitura Municipal de Fortaleza, nesse fim de gestão do prefeito Sarto Nogueira, do PDT. Usuários reclamam de banheiros públicos da beira-mar de Fortaleza, que há 3 meses estão sem manutenção. São os banheiros que estão localizados ali ao longo da Avenida Beira-Mar, aqui da capital do Ceará. E na área de economia, dizendo que falta de recursos afeta 83,8% dos municípios cearenses. 83,8% dos municípios cearenses. Essa choradeira não é de hoje. Sempre os prefeitos dizem que não tem dinheiro. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. E no alto da capa, a chamada para a comunicação corporativa diz que o momento exige integração para alinhar a imagem às novas demandas da sociedade. Também na área de marketing, empresas levam campanhas do Natal às ruas para ficar mais perto
dos consumidores. Nos Estados Unidos, a estrategista-chefe da empresa A7 do JP Morgan, é a Gabriela Santos, ela projeta um bom ano de 2025 para as bolsas de valores americanas. O Valor Econômico divide o alto da capa com praticamente duas manchetes. A principal: o ano de 2024 marca retomada da indústria de transformação, mas juro e o governo Trump, são desafios para o próximo ano. Após encolher nos últimos anos, o segmento deve crescer 3,1% neste ano de 2024 e vem puxando as exportações. E a outra semi-manchete, poderia-se assim dizer, reorganização corporativa global leva a vendas no país. Brasil perde espaço em portfólio estrangeiro. Na área de política, duas chamadas. A primeira é a prisão complica a vida de Braga Neto, a prisão do general Walter Braga Neto, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, por tentativa de obstrução de justiça, e a revelação de que foi agente ativo no financiamento da tentativa de golpe de Estado devem complicá-lo na eventual denúncia a ser apresentada pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Apesar de interlocutores apontarem que isso pode acelerar o desfecho do caso, pessoas próximas ao PGR, ao Procurador-Geral da República, adotam tom de cautela. Braga Neto foi candidato a vice de Bolsonaro em 2022 e ambos foram indiciados pela Polícia Federal no fim do mês de novembro. O general foi preso no sábado após novas revelações do delator Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A segunda chamada de capa na área de política é o Lula recebe alta do hospital e volta para casa, mas em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar ontem e poderá retornar às atividades do cargo ainda em São Paulo. Lula será submetido a uma nova tomografia na quinta-feira e, se tudo estiver bem, voltará para Brasília no mesmo dia. O presidente se emocionou ao falar sobre a internação e disse que se sentia assustado e preocupado, isso durante a coletiva de imprensa no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde terça-feira. Mais tarde, em entrevista ao Fantástico exclusiva, Lula voltou a criticar a alta dos juros e disse ter compromisso com a responsabilidade fiscal. Disse Lula: a única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. A crítica ocorre poucas semanas antes de Gabriel Galípolo assumir o Banco Central e após reações negativas do mercado ao pacote fiscal do governo. Com esta notícia na área de política, eu encerro aqui a apresentação das capas dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo de hoje defende em um dos seus editoriais, Edson: a justiça é para todos, inclusive para generais. Pesam sobre Braga Neto, preso preventivamente, suspeitas gravíssimas nas maquinações golpistas do entorno de Bolsonaro. Evitar impunidade depende de acusação sólida e processo bem conduzido, diz o primeiro editorial da Folha de São Paulo. O segundo editorial: Brasil vai mal em mais uma avaliação global da educação.
Resultado pífio no TIMSS, teste de que o país participou pela primeira vez, soma-se aos do PISA e a do PIRIS. Estados e municípios precisam ampliar o ensino integral, premiar a qualidade e combater a evasão. É a chamada do segundo editorial de hoje da Folha de São Paulo. Mas vamos para as páginas de política da Folha. Primeira matéria: Exército procura distanciar Braga Neto da instituição no ápice do enquadramento civil. General é primeiro 4 estrelas preso em decorrência de processo na Justiça Comum. O militar já havia queimado pontes com o oficialato. Prisão de Braga Neto é outra matéria sobre o mesmo assunto. Um general de 4 estrelas é divisor de águas para o Exército. A análise é de Igor Giello, comandante da Força Terrestre. Tomás Ribeiro Paiva pode aproveitar a crise para consolidar mudança histórica, mas corre contra o tempo e precisa de trabalho impecável do Judiciário. Frente Ruralista fala em atos isolados e defende apuração sobre pessoal do agronegócio citado em trama golpista. Isso referindo-se ao dinheiro que foi coletado por Braga Neto para financiar os atos dos Kid Pretos, que estava à frente dessa proposta de realização de um golpe de Estado em 2022 para não deixar que Lula e nem Geraldo Alckmin tomasse posse como presidente e vice-presidente eleito do Brasil. O ministro Flávio Dino defende que a anistia não vale para ocultação de cadáver e cita o caso do ex-deputado federal assassinado na ditadura, o Rubens Paiva. A posição de Flávio Dino está em decisão no STF. Se acolhida pelo plenário do Supremo, marcará novo entendimento sobre o tema. Lula recebe alta de hospital após internação para cirurgia e fica em São Paulo até quinta-feira. O presidente se emocionou ao falar do caso. Ele fez procedimento de emergência em razão de hematoma de 3 centímetros na cabeça. Planalto paga emendas parlamentares a jato para emplacar ceticismo e aprovar o pacote de gastos proposto pelo governo federal. Parlamentares condicionam a votação do plano divulgado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, à liberação do dinheiro. Se não liberar o dinheiro, eles não votam. Política de reforma agrária não sustenta assentados, indica pesquisa da CGU, da Controladoria Geral da União. Centro e direita avançam no Rio Grande do Sul em meio a dúvidas sobre o futuro do governador Eduardo Leite. Cotado a disputar a presidência da República em 2026, o governador do Rio Grande do Sul quer sucessor
centrista, enquanto o PP, Partido Progressista, o Partido Liberal e alas do MDB disputam protagonismo conservador. E a Folha traz numa página inteira um raio-x sobre a política no Rio Grande do Sul, apontando para as eleições gerais de 2026. No Folha Invest, a primeira matéria é dizendo que investimento indexado à Selic deve impulsionar a renda fixa em 2025 com novas elevações do juro. Tom mais duro do Banco Central sugere uma Selic até 15% ao fim do ciclo de aumentos, estimam economistas. Portabilidade de previdência privada pode ser feita ao deixar empresa. CGU, Controladoria Geral da União, quer áreas ociosas de militares para habitação, mas enfrenta resistência. Ministério da Gestão cita desafios político-institucionais. Forças dizem que terrenos visam treinamento e são estratégicos. Capacidade de geração solar no Brasil deve crescer 25,6% no próximo ano. BNDES aprova 1 bilhão e 100 milhões de reais para exportações de 8 aviões da Embraer. Smartphone volta ao mercado externo, mas deixa o melhor na China. É a matéria do caderno Tech, de tecnologia. Na editoria de Mundo, a primeira matéria é sobre a Síria. Cadáveres de detentos com sinais de tortura expõem horror da ditadura de Assad e Arafat na Síria. População se aglomera diante de hospitais após queda do ditador em busca de informações sobre familiares e amigos presos. A Cruz Vermelha estima em 150 mil os desaparecidos no país. E a associação fala em valas comuns para mortos. Quem escreve esta matéria é a enviada especial da Folha de São Paulo a Damasco, a jornalista Patrícia Campos Melo. Ainda no caderno de Mundo, Israel aprova novos assentamentos nas colinas de Golã, território sírio. Scholz se submete a voto de confiança na Alemanha e tenta repetir escrita de azarão. Problemas estruturais passam ao largo no começo da campanha eleitoral. O primeiro-ministro da Alemanha, é mal avaliado e está atrás de opositor em pesquisas. As páginas do caderno cotidiano da Folha de São Paulo. Primeira matéria: investigação em Universidade de Minas Gerais aponta irregularidades em contratos. Tema da redação da Funvest é Relações Sociais por meio da solidariedade. Câmera corporal é usada pela primeira vez como prova em caso de PM, de policial militar, acusado de tortura no Rio de Janeiro. Denúncias do crime à justiça foram recorde em 2024. Corporação afirma que não compactua ou tolera quaisquer desvios de conduta. Estava desarmado, afirma homem ferido em ação de policial militar que jogou rapaz da ponte.
Tiago Souza ficou paraplégico e diz que estava rendido. Defesa do policial Luan Felipe refuta acusações contra ele. Prefeituras deixam ação em Londres para receber acordo de Mariana no Brasil. Capa matéria da página Meio Ambiente. Plano de regeneração da Amazônia vai incluir concessão florestal de territórios degradados. Página de saúde. Primeira matéria. Nomes de 14 países criticam isenção a refrigerantes. Essa isenção foi aprovada no Senado Federal na semana passada, isenção de impostos para refrigerantes e armas de fogo. O Brasil, diz o texto da matéria, vai na contramão ao retirar bebidas açucaradas do imposto do pecado, afirmam especialistas em carta. Ainda na área de saúde, Brasil tem menor mortalidade por AIDS em 10 anos, diz Ministério, mesmo com o aumento de casos em pessoas com mais de 60 anos. A ausência de sintomas do câncer de pâncreas inibe descoberta precoce. Estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de 10.980 novos casos anuais da doença entre 2023 e 2025, próximo ano. Sinais como perda de peso inexplicada, icterícia e histórico familiar servem de alerta. A primeira matéria do caderno de esportes é dizendo que em final emocionante, Raíssa Leal é tricampeão mundial e torna-se a maior vencedora da SLS, que é o campeonato mundial do skate street. Campeão de 2023 entre os homens foi Giovanni Viana e ficou com o vice em competição marcada por grave acidente de skatista colombiana. A entrevista desta segunda-feira, aqui de 2 páginas, é com a economista Joana Monteiro. Ela disse: matar criminosos no Brasil foi sempre naturalizado. Hoje há imagens para a execução desses criminosos. A economista, que estudou os efeitos das câmeras corporais na Polícia Militar Paulista, foi chamada pelo governador Tarcísio de Freitas para conversa após questionar o discurso dele sobre o tema. Na folha corrida, Santa Claus Run 2024 é realizada na cidade do México. Centenas de pessoas fantasiadas de Papai Noel e do personagem Grinch participam da corrida e caminhada na cidade do México para entrar no clima do Natal. Animais de estimação também se apresentaram vestidos com roupas natalinas e no final todos celebraram com comidas e músicas típicas. O luto e a luta é a capa do caderno Ilustrada da Folha, dizendo que o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP, reúne obras de artistas queer desde o Renascimento até os dias de hoje em exposição que repassa as dores e as delícias das minorias e dá a elas um lugar na arte. Caetano Veloso e Maria Bethânia, em São Paulo, tem um show catártico repleto de sucessos.
Artista usa materiais que acha no meio das ruas para proteger as memórias do esquecimento. Mostra com obras de artistas queer, agora no MASP, rememora a batalha política da comunidade LGBT. Nas páginas de ciência, matérias: agrônomo cava solo antártico para plantar sonda climática em 17ª missão ao continente. Tigres se reencontram após serem deixados na natureza a 160 quilômetros um do outro. Domesticação do arroz pode ter sido impulsionada por produção de bebidas. Todas as diversidades nas empresas é outra matéria sobre diversidade. À frente é inclusão. Levantamento diversidade nas empresas, feita pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Folha de São Paulo, mostra as companhias de capital aberto com maior diversidade racial e de gênero, segundo dados declarados à Comissão de Valores Mobiliários. Folha lança pesquisa sobre inclusão no trabalho em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Preconceito faz com que líderes diretas sejam percebidas como arrogantes. Setor bancário, de tecnologia e de saúde tem algumas das empresas mais diversas do país. Cresce a atuação de mulheres no agro, mas ainda há espaço para avanços. Grupos com menos saneamento são minoria na liderança do próprio setor. Pluralidade na moda demora para chegar às salas de reuniões. E agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. E a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: saúde de Lula e foco em 2026 aumentam peso da escolha de novo presidente nacional do PT. A internação do presidente Lula durante uma semana para uma cirurgia de emergência e as dúvidas sobre seu estado de saúde colocaram ainda mais peso na escolha do sucessor de Gleisi Hoffmann na chefia nacional do Partido dos Trabalhadores. Com a possibilidade de Lula ficar cada vez mais afastado da política, o novo dirigente nacional do partido terá de ser alguém de sua extrema confiança. O principal desafio será conduzir o processo eleitoral de 2026, que conta com uma incerteza. 2 pontos. Lula tentará a reeleição ou abrirá caminho para um substituto, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Interlocutores do petista, ouvidos pela coluna do Estadão, avaliam que quem reuniria as melhores condições de liderar o PT nesse cenário é o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, já apontado como o favorito de Lula, de Zé Disseu e de outros petistas raiz, chamado Raiz. Embora tenha sido criticado por não conseguir eleger a sua sucessora na prefeitura de Araraquara, em outubro passado, Edinho mantém em alta seu capital político junto ao núcleo duro de Lula. O ex-ministro do governo Dilma Rousseff, o Edinho, tem defendido que a legenda precisa recuperar sua conexão com a classe trabalhadora. É bom que se diga que o cearense José Guimarães
também é citado nesse processo de sucessão da presidência nacional do PT. E quem cita o nome de Guimarães é a atual presidente e deputada federal Gleisi Hoffmann. Ela defende que o PT, que o próximo presidente nacional do PT saia do Nordeste, porque foi no Nordeste onde o PT teve as maiores vitórias de prefeituras petistas neste ano, nas eleições municipais deste ano. Inclusive, a única capital do PT no Brasil foi eleito aqui em Fortaleza com Evandro Leitão. E por isso que o nome de José Guimarães é citado. Mas como vocês viram aqui nesta nota, Edinho, lá de Araraquara, está muito bem cotado, inclusive com o apoio do próprio presidente da República. Na página dos editoriais, o primeiro editorial do Estado de São Paulo desta segunda-feira diz: a Lula o que é de Lula. O petista diz que o governo falha ao comunicar suas conquistas à população e avisa que vai falar mais. Mas esse é precisamente o problema. Sempre que Lula fala, os problemas se agravam. Segundo o editorial, Justiça Companheira. Se fosse estadista, Lula se empenharia em desarmar o círculo vicioso de politização da justiça e judicialização da política. Como não é, está colonizando a justiça com leais servidores. Vamos para as páginas de política do Estadão. E a primeira matéria é uma matéria exclusiva apurada pelo Estado de São Paulo sobre os privilégios, que há dos servidores públicos no Poder Judiciário. Diz aqui o título da matéria: juízes têm extra de R$12 mil por mês com benefício que converte folga em dinheiro. O valor médio pago aos magistrados por mais um chamado penduricalho do Judiciário, autorizado em 2023 pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, foi calculado pela ONG Transparência Brasil. O custo desse penduricalho ao Tesouro Nacional, e também chamado sob erário público, chega a 819 milhões de reais. Diz assim a matéria. O rol, quer dizer, a relação de penduricalhos do Poder Judiciário ficou ainda maior em outubro do ano passado, quando o Conselho Nacional de Justiça autorizou a conversão dos dias de folga da chamada licença compensatória em dinheiro depositado na conta dos magistrados. Entre julho de 2023 e outubro deste ano, 35 tribunais criaram rubricas que turbinaram os contra-cheques de 8.736 juízes, desembargadores e ministros com ganho extras em média de R$ 12.400 por mês. Essa conta gerou um custo de 819 milhões de reais ao erário nesses 16 meses. Os dados estão reunidos em um novo relatório da
Transparência Brasil, realizados a partir do Dados Jus Brasil, projeto da organização não governamental que agrega, sistematiza e disponibiliza 144 bilhões em contra-cheques do Poder Judiciário e do Ministério Público. O levantamento mostra, por exemplo, que 4.200 magistrados já acumularam mais de R$100 mil recebidos de licença compensatória no período analisado. Procurado, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E quem é hoje presidente do Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Roberto Barroso. E procurado, o CNJ disse que, abre aspas, apenas reconheceu o que a Constituição Federal já prevê, fecha aspas. E continua, a nota do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, enviado para o Estadão. Os direitos e deveres validamente atribuídos aos membros da magistratura e do Ministério Público aplicam-se aos integrantes de ambas as carreiras no que couber. Ao converter os ganhos dos juízes em custo aos cofres do Judiciário, é possível auferir que no âmbito federal, onde o benefício foi criado pela via administrativa, foram pagos 415 milhões de reais desde julho de 2023 por 25 órgãos. Na Justiça Estadual, 10 tribunais já gastaram 404 milhões no mesmo período só com esses penduricalhos, só com salários, só com dinheiro para os juízes, desembargadores, a cúpula do Poder Judiciário. Os pagamentos foram viabilizados por leis aprovadas pelas Assembleias Legislativas dos Estados ou por atos administrativos dos próprios tribunais. Em janeiro e outubro deste ano, de 2024, 870 magistrados ganharam acima de R$100 mil, contabilizando todo o período, ao menos 4.200 magistrados já receberam mais de R$100 mil com essas licenças compensatórias. O recordista, o que mais ganhou dinheiro com isso, é um desembargador de Pernambuco, que teve um adicional no seu contra-cheque de R$313.200 entre julho do ano passado e outubro de 2024, deste ano. A licença compensatória é fruto de um penduricalho, é chamado gratificação por exercício cumulativo. Esse benefício prevê o pagamento adicional de 1/3 do salário para os magistrados que acumulem funções de colegas por mais de 30 dias. Foram aprovadas 4 leis para disciplinar o pagamento desses valores pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público da União. E em todos os casos foi estabelecido que a gratificação terá natureza remuneratória, ou seja, estará sujeita ao teto do funcionalismo público, atualmente de R$44 mil mensais. Porém, em janeiro de 2023, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o CNMP, editou uma resolução que converteu as legislações relativas ao exercício cumulativo
em licença compensatória, que garante o direito de um dia de folga para cada 3 trabalhados. O mesmo texto previa a possibilidade de conversão do descanso em pagamento. O membro é indenizado por não usufruir a folga, portanto, o valor recebido assume natureza indenizatória, não sujeito ao teto constitucional. Observa a ONG Transparência Brasil no seu relatório. Ainda na área de política, matéria no Estadão sobre a alta hospitalar de Lula. Inquérito do golpe. Ao sair do hospital, Lula, em entrevista, disse sobre Braga Neto: montaram uma máquina de fazer maldade. Declaração foi dada ao programa do Fantástico, da TV Globo. O presidente, porém, defende o direito à presunção de inocência do general, preso pela Polícia Federal. Ele defende dizendo que ele não teve esta presunção de inocência ao ser preso pela Operação Lava Jato do atual senador Sérgio Moro e na época juiz federal em Curitiba. Presidente recebe alta, correu o risco de acontecer o pior, afirma o médico Calil Filho. Prisão baseada em delator contraria jurisprudência, escreve Nicolau da Rocha Cavalcante nesta análise para o Estadão. Nas páginas da editoria internacional, a primeira matéria diz: guerra sem fim. A volta de Trump ao poder nos Estados Unidos anima grupo que prega ocupação de terras palestinas por Israel. Ministros radicais de Netanyahu, que é o primeiro-ministro, defendem abertamente a anexação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, impulsionados por colonos e pelo retorno do ex-presidente à Casa Branca no próximo dia 20 de janeiro. Eleições contestadas. Venezuela entrega corpo de opositor detido. Oposição se oferece para trabalhar com o governo sul-coreano após o impeachment na Coreia do Sul. Nas páginas da editoria de Metrópole, e a primeira matéria é sobre saúde. A cada 4 horas no Brasil, uma pessoa com 55 anos ou mais morre por uso abusivo de álcool. Nos últimos 12 anos, essa faixa etária, acima dos 55 anos, foi a única a registrar aumento nos óbitos. Mudanças fisiológicas típicas do envelhecimento explicam a maior vulnerabilidade nessas mortes por consumo excessivo de álcool. Nessa fase, a redução da capacidade do corpo em lidar com agressões ao fígado, incluindo o álcool. O abuso está relacionado a descuido com a saúde ao longo da vida. Outra matéria na editoria de Metrópole. Clima. O fenômeno La Niña deve ser curto e trazer pouco alívio ao aquecimento global. Vida na cidade. A associação contesta mudança pontual de zoneamento, isso na Avenida Pacaembu, São Paulo. Prova de redação da FUNVEST traz solidariedade como tema. No caderno de esportes, a primeira matéria é no skate. Raíssa
acerta última manobra após quedas e leva Mundial em São Paulo. A maranhense fatura de 16 anos, fatura R$ 604 mil pela vitória. Gabriel Casagrande chega em terceiro e fatura o tricampeonato em corrida de Stock Car. No Mundial de Vôlei, o Cruzeiro derrota o Trentino e se torna pentacampeão. Primeira matéria do caderno Economia e Negócios. Alta do dólar chega aos alimentos e indústria prevê reajuste de preços em janeiro. Esta matéria é a manchete de hoje do Estadão. Cesta de Natal sobe o dobro da inflação e alta da carne é de 2 dígitos. Irresponsabilidade não é do governo, diz Lula sobre a taxa de juros. Juro em alta, ataque a quem aumenta a taxa. E ele criticou ontem em entrevista, depois que saiu do hospital, ao Banco Central, que hoje, até o dia 31 de dezembro, está sob a presidência de Campos Neto. Dia 1º, assume o indicado do próprio Lula, que é o Gabriel Galípolo. Campos Neto foi indicado para a presidência do Banco Central por o ex-presidente Jair Bolsonaro. Energia, subsídio com Jabuti, aprovado no projeto das eólicas, energia eólica, conta de luz deve subir 9%. Senadores incluíram de última hora trecho que prorroga subsídios à mineração atribuída, ampliando o custo da luz ao consumidor. Projeto de volta após mexidas no Senado, o que a Câmara deve rever no projeto da reforma tributária. Equiparação do saneamento à saúde pode cair. E lista de medicamentos com impostos zero voltar, entre outras medidas. E é a matéria que está mais importante, que está em tramitação esta semana na Câmara Federal. Pedida por estados, exceção para cigarro e bebida pode ser revista. Isso é um pedido dos governadores, que o imposto sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes, esse imposto pode voltar agora quando a Câmara for debater a matéria. BNDES aprova 1 bilhão e 100 milhões para exportação de jatos da Embraer para os Estados Unidos. Geração de energia no Brasil atinge novo recorde. As pautas políticas que podem ditar o tom dos mercados no ano que vem. É outra matéria aqui do Estadão. A trajetória na Bolsa. André Miller é um estrategista, economista. Ele diz: o Brasil se aproxima de um cenário de dominância fiscal. Economista formado pela USP, com mestrado na Fundação Getúlio Vargas, tem 15 anos de experiência no mercado financeiro. Ele dá essa entrevista de página inteira para o Estadão. Bilionários resistem à sucessão em família. E a capa do caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, é uma entrevista sobre o escritor Delmo Moreira. Era uma mulher especializada em viver bem. No livro A Bem Amada, Aimé, nesse livro o autor lembra a socialite que foi amante do presidente Getúlio Vargas. O jornalista gaúcho, que é o Delmo Moreira, pesquisou durante 2 anos os acervos no Brasil
na França e nos Estados Unidos para reconstruir a história dessa personagem do livro dele. Diz assim os primeiros 2 parágrafos da matéria. Ícone da moda, amiga de Coco Chanel, uma das mulheres mais elegantes de sua época e talvez a maior paixão de Getúlio Vargas. Esta é a Aimée. Ela viveu de 1903 e morreu agora em 2006, que, apesar de ser considerada a maior socialite do Brasil do século XX, é pouca conhecida pelo grande público. É isso que planeja mudar o livro A Bem-Amada Aimée, a Última Dama do Brasil, do jornalista e escritor Delmo Moreira. A obra destrincha a trajetória desta mulher que dividiu a vida entre Brasil, Estados Unidos e Europa e cuja história se mistura com as mudanças políticas, sociais e culturais de seu tempo. E é uma entrevista de página inteira com o autor, que passou 2 anos pesquisando para escrever este livro. Outra matéria do Estadão é sobre o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, se afinam em encontro grandioso no palco. E o show foi realizado no Allianz Parque, foi no sábado, ontem domingo, e vai ter outro na quarta-feira, dia 18. São 3 shows em São Paulo. O Estadão fez uma pesquisa e encontrou uma matéria dizendo que no início da década de 90, aqui no Brasil, o lobby para a liberação do jogo do bicho no país foi reforçado pelo interesse do então empresário Donald Trump. Olha aqui o Donald Trump, em 1990. Diz o título da matéria: Trump, Barões do Bicho e a jogatina no Brasil. 3 décadas após se iniciar a discussão sobre a reabertura dos cassinos no Brasil, o projeto de lei proposto em 1991 voltou à pauta do Congresso. A regulamentação das bets, cassinos online, fortaleceu os argumentos dos defensores dos jogos. Com esta matéria sobre os jogos no Brasil, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar com a nossa programação. Muito obrigado.